Bom dia, sexto ano. Então, bora lá para nossa aula de arte de hoje. Nossa aula de arte vai até ali o Antigo Egito. Egito esse que é uma das civilizações mais antigas, datadas pela história. Perdão. No Antigo Egito, Ra era um nome dado ao Sol e ele era tido como uma das divindades dentro da crença do Antigo Egito, que era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Outra curiosidade do Antigo Egito é que lá no Antigo Egito, a arte ela não foi feita naquele período para que os vivos vissem, mas sim para os mortos, pois acreditavam-se que havia, vida após a morte. Então, tinha-se a crença de enterrar os mortos com suas obras de artes, com sua riqueza, principalmente os faraós. Então, bora lá para essa questão agora da arte egípcia, que a arte egípcia ela não era separada da questão política e da questão religiosa. Então, a questão religiosa e política ela estava atrelada a essa arte. Dentro desses princípios, vamos encontrar o ângulo de maior visibilidade. Entre essas reproduções, representações artísticas, os egípcios eles combinavam a visão frontal com a visão de perfil. Em outras palavras, podemos dizer que as representações por parte de imagem feita em afrescos, os egípcios usavam afrescos. Você podia ser essas de ser humano, de paisagens, de animais. Esse ângulo era para proporcionar uma grande visibilidade a quem olhava. Portanto, a arte egípcia, como o rosto todo e o corpo, e o braço, as mãos e as pernas, eles eram representados de perfil, já os olhos e o tronco de frente. Na escultura, existia esse princípio um pouco bem diferente. Ela era pensada para ser vista de um único ângulo de visão, diferentemente das esculturas reproduzidas na arte grega. Por esse motivo, de ser vista sem a necessidade de ser conotada, ela foi chamada durante muito tempo de bidimensional. Vamos agora para a geometricação das formas. As maneiras e os elementos eram representados graficamente e obedecia mais uma norma geométrica que as formas encontradas na realidade. Diferenciação de cores. Na pintura, a cor da pele do homem era mais escura que a escolhida para representar o tom de pele das mulheres. O Egito ele vai se dividir em dois grandes períodos, pois existe a questão de civilização e também a questão de obras arquitetônicas e grandes produções artísticas. Aí vamos ter o Antigo Império de 2700 AC a 2100 AC. E o Novo Império vem de 1580 AC a 1069 AC. Durante 3.000 anos não houve muita questão de mudança nessa questão da obra egípcia, da arte egípcia, melhor dizendo. Então a arte egípcia ela pode dizer que ela é canônica. Já no Antigo Império, a qual agora vamos falar, foi o período em que mais as pirâmides foram construídas. A pirâmide mais antiga é denominada de Saqqara. Ela foi construída por volta de 2750 AC, em forma de escada escalonada. Originalmente tinha 60 metros de altura, permanecendo sólida até os dias atuais. Saqqara foi a primeira construção arquitetônica de grandes dimensões da história da humanidade e que a pedra foi utilizada como material. Posteriormente, outras pirâmides foram construídas, já assim as formas escalonadas. Entre elas, podemos destacar a de Kis e a de Necrópolis, sítio arqueológico composto de pirâmides de Crepes, Kef e Miquerino. Outro símbolo do Antigo Império é a Esfinge, monumento com corpo de leão e rosto humano. O rosto da Esfinge é atribuído ao faraó Kefes. Para os egípcios, a Esfinge reunia a força animal e a sabedoria faraônica, que ela era o símbolo protetor das 3 pirâmides de 15. Entre os seus braços há um templo. Saindo aí do Antigo Império, vamos para o Novo. Durante o Novo Império, não houve mais construção de pirâmides. Esse período, no entanto, foi marcado pela separação de templos e túmulos, com a construção de obras arquitetônicas tumulares em regiões conhecidas como o Vale dos Reis ou Vale das Rainhas, em Loxó. Os templos passaram a ser construídos somente
para cultuar os faraós. Vale registrar que a utilização inédita de arenito, tipo de rocha que permitiu que esses monumentos atingissem grande altura. Durante o Novo Império, o elemento arquitetônico mais importante era as colunas, construídas em abundâncias em templos, onde os fiéis faziam procissões para chegar ao local culto. Além das colunas, havia obeliscos, cuja ponta era feita de ouro e captava a luz do sol e irradiava a terra conforme a crença egípcia. A rainha faraó Hepti mandou construir em Deir um magnífico templo dedicado à deusa Raton, deusa da alegria e do amor. A decoração desse templo fugia aos padrões da época, incluía até cenas de expedições navais. O faraó Akhenaton, ele aboliu o politeísmo e começou a cultuar apenas o deus Sol, em vez de Ra, passou a ser chamado de Aton. Com esse faraó, não se via um deus, mas como ele era representado dele na terra. As representações artísticas desse período também sofreram transformações, como podemos ver aí na imagem do módulo de vocês. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Inclusive, por uma curiosidade, temos uma música chamada Faraó, uma música baiana muito famosa no Brasil e no mundo, a qual conta um pouquinho da história do Antigo Egito, tá bom?